Vamos trazer uma outra informação. O presidente Lula afirmou que a esquerda deve voltar a usar as cores verde e amarela durante a Copa do Mundo, para evitar que os símbolos nacionais sejam associados exclusivamente a adversários políticos. Essa declaração foi feita durante o lançamento de uma plataforma pública de streaming, o Tela Brasil, lá no Rio de Janeiro. A gente separou, inclusive, essa fala do presidente. Vamos acompanhar. O nosso prefeito Cavalieri, que está aqui, vestido de verde e amarelo. Você precisa colocar o verde e amarelo e colocar não bolsonarista. Porque o verde... Não, essa é uma coisa... Essa é uma coisa que a esquerda vai ter que aprender a fazer. A gente vai ter que, nessa Copa do Mundo, andar de verde e amarelo para não deixar que as cores do Brasil sejam tomadas por nenhum fascista. Manifestação do presidente da República. Vou começar com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, o que achou dessa fala do presidente? Ele disse o seguinte para alguém que estava com ele ali no palco: você tem que vestir verde e amarelo, mas colocar embaixo, não bolsonarista. E aí ele disse, ele faz uma reflexão, né, ou uma orientação. A esquerda vai ter que aprender a usar verde e amarelo nesta Copa do Mundo, porque senão os adversários, ou a direita, ou os militantes de direita utilizarão essas cores para representar o seu grupo político, mas ele até menciona alguma coisa relacionada ao fascismo. Não lembro exatamente qual foi a frase. Mas... engraçado, a esquerda sempre utilizou outras cores, principalmente o vermelho, né? Agora parece interessante usar o verde e amarelo? Pois é, e não me parece que o presidente da República jamais fez qualquer observação sobre o vermelho que ele usa, que remete ao comunismo, responsável pela morte de milhões de pessoas ao longo da história. Agora vem com essa conversa fiada de que quem usa verde e amarelo é fascista. Tem que colocar uma observação. Olha, eu estou com as cores do Brasil, mas eu não sou fascista, não sou bolsonarista, né? Parece que foi isso que ele disse. O problema é que o presidente da República se desconectou de tal maneira da realidade que ele já não consegue mais conceber o fato de que quem usa verde e amarelo, azul e branco, as cores da bandeira brasileira, são aquelas pessoas que amam o Brasil, que têm orgulho de vestir a camisa brasileira, que querem o bem do Brasil, querem proteger o Brasil. E o que nós, como população, assistimos é essa turma que nunca usou verde e amarelo, sempre usou vermelho. Essa é a turma que, enquanto esteve no poder, permitiu que o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital se transformassem em multinacionais do crime. Permitiu que mais de 1 milhão de brasileiros fossem assassinados. Permitiu que o Brasil se tornasse uma piada, porque não consegue fazer o básico bem feito. O presidente está preocupado com as cores das camisas das pessoas e nós, brasileiros que amamos o Brasil, estamos preocupados em pagar mais 3 bilhões de reais que os indicados por ele, os incompetentes indicados por eles para os Correios, produziram, deixaram mais essa conta para a gente pagar. Portanto, essa conversinha fiada que o presidente da República usa para tentar criar essa divisão, alimentar esta polarização, porque ele só tem chance nessa eleição se for visto como uma figura que vai vencer os fascistas e tal, ele fica alimentando essa discórdia. Mas isso não reflete a realidade do Brasil hoje. O brasileiro hoje está devendo e não consegue pagar 80 milhões de inadimplentes. Liga para os 80 milhões de inadimplentes, pergunta se eles estão preocupados com a cor da camisa ou se eles estão preocupados com o emprego, com o salário, com a renda, com a capacidade que tem de honrar seus compromissos. Essas milhões e milhões de pessoas que dependem
de programas sociais e não conseguem ter uma vida autônoma, porque estão aí escravizadas por um modelo de gestão do país que vai cultivando nessa dependência os votos necessários para que eles se mantenham no poder. Portanto, cor da camisa quer dizer muito pouco quando a gente está observando um governo que há 20 anos vem destruindo o Brasil. Deixa eu trazer a frase exata que o presidente falou. Essa é uma coisa que a esquerda vai ter que aprender a fazer. A gente vai ter que, nessa Copa do Mundo, andar de verde e amarelo para não deixar que as cores do Brasil sejam tomadas por nenhum fascista. Fecho aspas. Foi a fala exata dele nesse evento que contou com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Você, Bruno Musa, presidente agora defendendo o resgate das cores verde e amarelo. Veja, Caniato, mais uma vez, é apenas uma fala, jogada ao vento. Vamos entender aqui em que ele fala que a esquerda precisa aprender a usar verde e amarelo e depois fala do fascismo. Eu acho que a esquerda precisaria aprender a ter uma visão de mundo correta. Seria muito melhor, mas isso, infelizmente, eles não querem. Querem a visão de mundo deturpada para terem os resultados de curto prazo deles e essa manutenção por longos anos no poder. O presidente Lula mencionou a respeito do fascismo, né? Mas talvez o grupo ali que estava em volta, inclusive que deu aquela risada alta ali, com aquele símbolo do puxa-saquismo político, não sei de quem foi, precisam aprender um pouco mais, não apenas vestir verde e amarelo, mas também sobre o próprio fascismo, né? Que basicamente tem aquela frase atribuída nos anos 20 a Mussolini, falando tudo dentro do Estado, nada fora dele, que é uma das ideias, inclusive, da esquerda revolucionária, não apenas no Brasil, mas na região como um todo. Manter tudo dentro do Estado, não é assim? Empresas estatais que eles querem, orçamento público monopolizado na mão deles, eles direcionando o orçamento o mais centralizado possível. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, quando eles controlam o Estado. Isso era o fascismo. Será que eles querem estudar ou boa parte ali não quer? O Lula, inclusive, já falou que não lê um livro na vida, né? Isso, basicamente, traz uma tese importante do que é o fascismo. Estado totalitário, antiliberal, controle de mídia e censura e obsessão por segurança nacional, dentre vários outros fatores. Eu estou falando do fascismo, tá? Se alguém confundiu com o Brasil de hoje, talvez seja uma mera coincidência. Outro ponto também importante, que vale lembrar que o governo do próprio Mussolini, ele durou basicamente 20 anos e 8 meses. O PT está 20 anos no poder aqui, talvez seja também uma mera correlação. Então, acho que um certo grupo precisa voltar a estudar um pouco mais o básico, mas um grupo que não gosta de estudar, talvez queira só aprender a usar verde e amarelo, como uma criança faz, aprender apenas o básico, né? Pois é, mas, Mota, o uso do verde e amarelo pelos eleitores de direita tem muito a ver com a defesa de símbolos nacionais, né? Eu me lembro que você, certa vez, enalteceu um movimento durante as celebrações do 7 de setembro, acho que foi na praia de Copacabana ou em Ipanema, salvo engano. Eu acho que tem muito a ver com esse movimento de uns anos para cá. Agora a esquerda, na verdade, ou pelo menos o presidente Lula, defende que a esquerda use o verde e amarelo, primeiro, na Copa do Mundo. E aí, segundo ele, como uma vacina ou antídoto ao grupo de direita que usou por outros motivos, né? O maior feito político de Jair Bolsonaro foi conseguir se identificar com o verde e amarelo e com a bandeira nacional. Isso deveria ser estudado pelos especialistas de marketing político no mundo inteiro. O PT não via nenhum problema com isso. Pelo contrário, a esquerda e o PT sempre dobraram a aposta nas camisas vermelhas e nas bandeiras vermelhas. Vermelho é a cor da revolução. É a cor tradicionalmente associada ao socialismo e ao comunismo. A ideologia de esquerda, socialismo, comunismo, progressismo, marxismo, é internacionalista. A esquerda não acredita no conceito de pátria, exceto, é claro, durante o período eleitoral. E a gente observa, inclusive, enquanto o Mota fazia o comentário,
o vídeo do presidente Lula fazendo o discurso, e aí tem as projeções que acontecem atrás dos convidados, um vídeo ficava rodando e também uns painéis, né? Eles abusaram das cores verde e amarela, então já há uma preocupação em adotar as cores do Brasil e não outras cores, né? Vermelho, que não fazem parte da nossa bandeira. Você, Dávila, o que o marketing político eleitoral podem ajudar a explicar também essa necessidade de retomar, usar o verde e amarelo durante a Copa do Mundo, mas também já de olho no mês de outubro, né, Dávila? O marketing deveria estudar um pouco de história do Brasil. Muito antes de Marx nascer, muito antes da esquerda existir, a bandeira do Brasil já era verde e amarela, Canhato. Porque verde e amarela é a bandeira que representam as cores da família real brasileira. Nem isso esses ignorantes sabem. O verde é a representação da Casa de Bragança, que nos deu Dom Pedro I, Dom Pedro II e a família real. E o amarelo é da Casa de Habsburgo, da Áustria. Dona Leopoldina, casada com Dom Pedro I. Isso era antes do Marx escrever aquele monte de bobagem que ele ficou famoso e eles adotaram esse vermelho com essa foice ridícula de bandeira revolucionária pelo mundo. Portanto, nem isso o presidente sabe. O presidente acha que é coisa de fascista, de bolsonarista. Não tem noção de história. Uma pessoa que senta na cadeira mais importante do país. É uma vergonha. Aliás, nós temos de resgatar na nossa história o tempo inteiro para não deixar esses usurpadores da história detonar a nossa história e distorcer a história. E olha, a turma do PT, PSOL, sabe que cor que eles vão usar na Copa? Vermelho, sim. Sabe por quê? Porque a Nike acabou de fazer uma camisa vermelha para goleiro. Vai ser todo mundo goleiro. Enquanto isso, a direita vai mandar a bola debaixo das pernas dessa esquerda perna de pau. Não, legal que o Dávila deu essa explicação, mas eu acho que inclusive nas escolas, viu, Dávila, tinha uma versão extraoficial que dizia o seguinte: o verde é das nossas florestas, o amarelo é do nosso ouro, né? O azul do oceano e o branco da paz. Eu me lembro que tinha essa, não tem nada a ver, essa é a explicação correta. Você, Cristiano Beraldo, mais uma vez o presidente da República em um evento para fazer um anúncio, ele reserva uma parte para falar de improviso, de algum tema que o interessa, mas acaba tecendo os comentários em relação ao uso do verde e amarelo pela população. E aí ele se dirige às pessoas de esquerda, né? Zé Canhato, o presidente está em campanha, né, em franca campanha com o nosso dinheiro, porque todas essas viagens são bancadas pela União. E a gente vai assistindo a esses eventos. No Rio de Janeiro mesmo, ele disse esses dias agora que o Eduardo Paes tem que ser governador e tal. E se isso não for campanha antecipada, eu realmente não entendi o que está escrito na lei eleitoral. Mas o presidente pode tudo. Ele fala tudo, ele faz o que ele bem entende e fica tudo por isso mesmo. Então, essas manifestações sequer podem ser levadas a sério, porque eu já vejo o presidente hoje funcionando numa dimensão distante da realidade brasileira, e aí ele vai falando essas coisas que vão surgindo na cabeça dele sem a menor preocupação, nem com a lógica e nem com a coerência. Portanto, Canhato, eu acho que esse tipo de fala ela não merece atenção maior do que realmente a gente vê ela ter. Pois é, o Dávila mencionou a camiseta feita pela fornecedora de material esportivo. O Dávila, há uns meses surgiu uma informação de que ela produziria um uniforme número 3, ou seja, um uniforme alternativo para os jogadores de linha. E aí teve a troca do presidente da CBF e ele teve de se justificar. Ele disse, não terá nenhuma camiseta vermelha, mas essa informação da camiseta de goleiro, de fato, para muitos, chama atenção. Será, como diria o meme que vem sendo proliferado nas redes? Você, Bruno Musa,
o que a gente pode esperar durante a Copa do Mundo de futebol? Você acha que as discussões a respeito da Copa devem se confundir com as disputas e discussões eleitorais a respeito do que é importante, figuras, defesa das cores do Brasil? Não, mas nós não somos um país normal e talvez encararmos a realidade e aceitarmos isso é o primeiro passo para uma mudança, se quisermos partir para uma mudança. Esses dias eu conversando com uma amiga minha que mora há 15 anos em Portugal e ela falou, é engraçado que nesses anos fora, quando eu acompanho de Brasil, eu vejo que o Brasil está politizando absolutamente tudo. A convocação do Neymar foi extremamente politizada, inclusive por uma boa parte da mídia, hein? Então nós transformamos tudo isso numa discussão extremamente rasa, porque qualquer coisa se torna passível dessa discussão com relação à política, seja futebol, seja uma convocação, seja uma cor verde e amarela agora aqui. Então tá chato, a verdade é que as pessoas não estão mais aguentando, mas talvez faça parte desse processo de amadurecimento que eu acredito que vem acontecendo, ainda muito incipiente, ainda muito raso, mas precisa começar, e eu acho que de fato começou, e talvez esse processo dure um bom tempo, e o começo dele é isso, é raso, pessoas que sequer tinham ideia do que era uma política uns anos atrás, de como funcionava um legislativo, de como funcionava uma Suprema Corte, hoje sabem, inclusive, nome, CPF, marido e mulher de ministros que estão aí tornando protagonistas que não deveriam ser da realidade brasileira. Então, esse processo ele faz parte. Se eu acho que deveria acontecer, obviamente eu não acho que deveria acontecer. Se eu acho que fará parte, acho que sim, aliás, na verdade já está acontecendo. Talvez durante a Copa você veja aí uma intensidade um pouco maior e tal, mas eu acho que isso vai se aprofundar ao longo do pós-Copa. Veja, se o Brasil ganha, isso será conduzido para um lado. Se o Brasil perde, será conduzido para outro. Repito, eu espero que isso faça parte de um processo de amadurecimento, porque as pessoas realmente estão no limite. Veja, para finalizar, pensa só o seguinte, se discutimos aqui, ou para grande parte da população, Caniato, se você pergunta quem era o presidente da Venezuela, quem foi retirado agora, quem é atual presidente, quem é da Nicarágua, quem é de países mais autoritários, da Rússia, da Turquia, uma boa parte da população ainda vai saber. Quando você pergunta quem é da Suíça, quem é da Estônia, quem é da Letônia, países que eu conheço e que são incríveis, ninguém, eu não tenho a menor ideia quem seja. E esses países estão certos, porque o protagonismo não pode vir dessas pessoas. Mas aqui no Brasil, infelizmente, veio. E aí a politização é um canal extremamente necessário para capitalizar votos. Pois é. Mota, alguma orientação, alguma dica, ou você gostaria de compartilhar algum pensamento com pessoas que observam esse tipo de divagação do presidente da República e ficam reticentes se vão utilizar verde e amarelo? Eu acho que é uma oportunidade única para a gente ver a essência do pensamento de esquerda. É um pensamento completamente divorciado da realidade em todos os seus aspectos. É um pensamento populista que se prende à repetição de meia dúzia de clichês, de ideias completamente obsoletas e que é baseado principalmente num desconhecimento profundo de coisas básicas sobre o mundo que nos cerca. É uma forma de fazer política profundamente ofensiva ao trabalhador que trabalha quase metade do ano para financiar esses espetáculos que a gente está vendo. Esse streaming chamado Tela Brasil, e aí pessoas, muitas delas do audiovisual, aplaudindo e enaltecendo a medida tomada pelo governo, mas figuras naturalmente ligadas ao governo federal, como Cissa Guimarães, que é apresentadora de um programa da TV estatal. Então, logo tem uma conexão com o presidente da República. Faremos uma rápida parada, depois tem mais destaques importantes, análise e discussões com os nossos comentaristas e também os repórteres da Jovem Pan nos atualizando sobre tudo. A gente conta com você super rápido, até já.